Olá, muito bom dia para você ligado na Band. Hoje é quarta-feira, 28 de janeiro. Até as 8 da manhã estaremos juntos com as notícias do dia. O Acontece Regional já está no ar. Vamos conferir os destaques desta edição. Guarda Municipal de Piracicaba apreende pé de maconha com 2,5 metros na zona rural da cidade. Em Atibaia, homem é preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas. Operação do Ministério Público desarticula a organização criminosa que praticava fraudes bancárias e prende 10 pessoas em 3 cidades. E Consórcio das Bacias, PCJ, apresenta medidas para enfrentar a crise hídrica e prevê desabastecimento ainda mais grave este ano. Teremos também a coluna sobre tecnologia. A gente aguarda aqui a sua participação. Mande sugestões, fotos e vídeos por e-mail. Converse conosco também pela nossa página no Facebook. Vamos agora às estradas que servem a nossa região. Temos imagens do Sistema Anhanguera Bandeirantes. São imagens ao vivo aí do quilômetro 103 da rodovia Anhanguera. A alça de acesso entre a via Anhanguera e a rodovia Dom Pedro I. A situação é tranquila para quem acessa Dom Pedro, mas no sentido contrário você viu que é complicada a situação do motorista. Agora o quilômetro 148 da rodovia Anhanguera, neste trecho, a situação é um pouco melhor. O condutor não enfrenta problemas aí em nenhum dos sentidos entre a capital e o interior. Agora é o quilômetro 13 da rodovia Anhanguera na aproximação à cidade de São Paulo. Situação também de normalidade para o condutor que trafega aí por este trecho. A visibilidade é boa e aí complicada, hein? A situação na chegada a São Paulo, rodovia Anhanguera, quilômetro 10. Você vê que tem carro parado. Gente ali já pisando no freio, diminuindo a velocidade na aproximação à capital paulista. Faz melhor negócio, como você vê aí, quem vai nesse instante para São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes. O quilômetro 13 está mais tranquilo nos dois sentidos aí, tanto na capital interior quanto no sentido contrário. Nós temos também imagens do corredor Dom Pedro com a concessionária Rota das Bandeiras. Você vê aí o corredor Dom Pedro sem problemas também neste trecho. Motoristas desenvolvendo boa velocidade, sem maiores problemas, portanto, aí neste trecho do corredor Dom Pedro. Bom, nós temos imagens também de um caminhão cegonha que nesta manhã, agora há pouco, bateu no limitador de altura da alça de acesso para a Avenida Prestes Maia, que fica ali sob a rodovia Anhanguera. Você vê imagens aí captadas há pouco, né, pela nossa equipe, caminhão cegonha ali, acabou o motorista se atrapalhando com a altura e bateu ali amassando os carros, prejudicando um pouco o trânsito também e comprometendo a circulação de veículos logo no início da manhã. Você verifica aí a imagem, né? O caminhão com os carros novos, né? Carro 0 quilômetro, e ali já provocando um prejuízo e uma dor de cabeça também para o motorista e para a transportadora. Vamos agora conferir as manchetes dos jornais de hoje. Metro Campinas, escolas públicas não têm laudo dos bombeiros. Correio Popular, dengue avança nos vizinhos e põe Campinas em atenção. Folha de São Paulo, rodízio em São Paulo pode chegar a 5 dias sem água por semana. E o Estado de São Paulo, Dilma defende medidas corretivas na economia. A Guarda Municipal de Piracicaba localizou nesta noite uma plantação de maconha na zona rural da cidade. A repórter Andréia Marques tem as informações. Bom dia, Andréia. Bom dia, Sena. O pé de maconha tinha 1,5 metros de altura e estava num terreno baldio no bairro Santa Rita, perto do Hospital Regional. A Guarda Municipal fazia rondas pelo bairro quando os GMs avistaram a planta de longe. A perícia técnica foi chamada e confirmou ser maconha. A droga foi levada para o plantão policial e ninguém foi preso por enquanto. É com você, Sena. Ok, André, obrigado. E em Atibaia, um homem também foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas. Com ele, a polícia encontrou pelo menos 15 pés de maconha. Daniel Varone, conhecido como o Mago da Maconha, foi preso no final da manhã desta terça-feira na casa onde morava, no Jardim Giglio, bairro Nobre de Atibaia, interior de São Paulo. No quintal da residência, ele tinha uma plantação de maconha. Ele possuía uma estufa com ventilação
artificial, com sistema de irrigamento. E no interior da casa, foi possível verificar, inclusive, a presença de um laboratório, da onde ele mantinha toda aquela maconha cultivada e depois de colhida, ele deixava para secar e produzia a melhor maconha da região, segundo informações que nós temos até hoje. Para você ter uma ideia da quantidade de entorpecentes que foram apreendidos em Atibaia, eu vou pedir para o nosso cinegrafista entrar. Olha só a quantidade de pé de maconha aqui nesta sala da Dizzy. Ali em cima uma mesa, também cheia de maconha já pronta para o consumo. Além de armas, radiocomunicadores e balança de precisão. Todo esse material acabou ocupando quase que metade desta sala. A droga era revendida a preço bem acima do mercado. Para o delegado que investiga a ação, ele também fornecia para outros traficantes. Muito bem. Você vê que o brasileiro, quando quer, faz uma técnica apurada, consegue produzir coisa, bem feita. Só faltou, nesse caso, produzir uma plantação aí que seja lícita. E uma operação das polícias civil e militar prendeu na região de Rio Claro 8 pessoas suspeitas de tráfico internacional de drogas. Elas trocavam veículos por maconha com um grupo do Paraguai. A investigação da Polícia Civil de Rio Claro durou 4 meses. Um policial da fronteira entre o Brasil e o Paraguai desconfiou quando viu 2 veículos da cidade de Rio Claro atravessando a fronteira, um seguido do outro. Nós apuramos que furtos e roubos de veículos em Rio Claro e região estavam sendo trocados com produtores de entorpecente no país Paraguai. Mais precisamente na cidade de Bela Vista, no país Paraguai. 4 pessoas foram presas em flagrante no dia 20 de janeiro, no momento em que faziam o transporte da droga. Foram apreendidas 1 tonelada e 200 quilos de maconha. Durante a operação nesta segunda-feira, foram presas mais 8 pessoas em Rio Claro e Leme. 4 suspeitos estão foragidos. A polícia suspeita que essa quadrilha tenha aplicado golpes em seguradoras de veículos. No final de dezembro, a Band mostrou a fragilidade da fronteira terrestre entre Brasil e o Paraguai. Na ocasião, representantes dos órgãos de fiscalização assumiram a falta de estrutura para combater o crime organizado. A região de fronteira ela é extensa e com o efetivo baixo da fiscalização, de todas as forças, é difícil a gente cobrir essa área enorme. E Campinas superou São Paulo no número de assassinatos por habitantes em 2014. O índice na cidade é maior do que a média do estado. Outros municípios da região, como Hortolândia, também tiveram um resultado alarmante. No dia 12 de janeiro de 2014, Rosimeire perdeu o filho de 30 anos. Alexandro estava sentado na calçada em frente à casa dele, com 3 amigos comendo pizza, quando foi executado com 3 tiros na cabeça. Ele sentou com mais 4 amigos, que era vizinho dele. 2 irmãos, até a vizinha perdeu 2 filhos. Era 2 irmãos e um outro. E do nada chegaram atirando neles. Além dele, outras 11 pessoas foram mortas na região do Ouro Verde depois da morte de um policial militar. Essa foi a maior chacina da história de Campinas. Até agora, o caso continua sem solução. É uma sensação, eu não sei te explicar, de ver essas pessoas aí impune. E eu perdi a metade de mim, eu morri junto com meu filho. Este episódio fez com que o número de homicídios na cidade crescesse em 2014. Foram 145 contra 136 no ano anterior. Com estes números, a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes em Campinas superou a média do estado e até mesmo a da capital paulista. O índice ficou em 12,91, contra 9,83 de São Paulo e 10,06 do estado. As cidades crescem sem qualquer planejamento e, com isso, os problemas sociais se avolumam. De que forma? Com péssimas escolas municipais, péssimas praças públicas. Então, tudo isso vai se deteriorando. Também nós temos o problema do quê? Da falta de policiamento necessário. Mas Campinas não é a única a sofrer com um alto número de homicídios.
O índice de Hortolândia chegou a 20,22 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Em Sumaré, a quantidade é de 15,07. Para este especialista em segurança pública, para reverter estes dados, é preciso investir mais na Polícia Civil para que haja solução dos casos. Nós nos defrontamos com vários casos sem esclarecimento. Portanto, isso deixa a desejar e a população é prejudicada e os índices de criminalidade acabam aumentando. Olha, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Piracicaba desarticulou uma quadrilha que praticava fraudes bancárias. 10 pessoas foram presas em Limeira, Jundiaí e Araraquara. Os agentes cumpriram 12 mandados de prisão preventiva. 5 homens e 3 mulheres estavam em Limeira e 2 homens foram presos em Araraquara e Jundiaí. Outros 2 acusados foram notificados pelos agentes, pois já estão presos. Computadores e documentos também foram apreendidos. Os detidos foram trazidos à sede do Ministério Público de Piracicaba, onde foram ouvidos e depois transferidos para a Delegacia Seccional de Limeira. Segundo as investigações do GAECO, só em Limeira a quadrilha pode ter dado um prejuízo de R$1.200.000. A organização criminosa usava empresas sem fôlego financeiro. Até documentos falsos eram utilizados nessas operações. Os empréstimos não eram quitados e quando os bancos tentavam fazer a cobrança, descobriram que os sócios das empresas não tinham patrimônio para saldar as dívidas. Alguns deles sequer eram localizados pela Justiça. Durante a investigação, a Justiça também determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos integrantes da organização. O trabalho começou no ano passado, após a prisão do advogado Cássio Zadá e de um ex-policial militar. Eles foram condenados a 184 anos de prisão por planejar a morte de um promotor de Limeira. Nós tentamos contato com a advogada que representa Cássio Zadá, mas ela não foi encontrada. E veja daqui a pouco, o consórcio das bacias PCJ apresenta medidas para enfrentar a crise hídrica e prevê desabastecimento ainda mais grave este ano. A gente volta em 1 minuto, não saia daí.